Testando aqui. Olá a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Estou testando a live para ver se está ficando bom aqui. Eu estou com o celular olhando. Vamos ver aqui. Testando aqui. Olá a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Estou testando a live para ver se está ficando bom aqui. Eu estou com o celular olhando. Bom, a live está boa. Vou compartilhar aí com a galera, com o pessoal. Esperar o pessoal entrar, né? E vamos ver aí. Você que está assistindo aí pelo Facebook, seja bem-vindo a todos. Só estou aguardando aqui para o pessoal chegar, o pessoal entrar. Eu vou compartilhar aqui o vídeo nos grupos antes de iniciar, tá bom? Vamos lá. Está postado. E eu vou estar com o vídeo aqui, olhando aqui, né? Só estou aguardando aqui para o pessoal chegar, o pessoal entrar. Eu vou compartilhar aqui o vídeo nos grupos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Altemar Oliveira, para quem não me conhece. E nessa câmera que estou falando, né? Na semana passada não, creio que foi no domingo, eu fiz um vídeo aqui, uma live rápida, falando sobre alguns projetos que nós tínhamos aí em mente. E hoje eu estou inaugurando esse projeto. Ainda não está 100%, mas eu já quero começar a fazer esse projeto, porque é muito importante a gente começar a desenvolver o projeto. O que acontece? Nós vamos começar um programa chamado Teologando e a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, vamos orar. Aqui vai ter momento de oração, vai ter momento onde você pode pedir também oração, você pode mandar mensagem aqui no chat, pedir oração, e você pode também fazer perguntas. Vai ter um momento de tirar dúvidas, vai ter um momento de perguntas, onde você pode mandar a sua mensagem aqui e fazer a sua pergunta, tá bom? Eu estou testando aqui, eu estou conversando um pouquinho com vocês para ver aqui como é que está a qualidade. Se alguém estiver acessando aí, que estiver entrando, estiver me ouvindo direito, me ouvindo bem, comenta aí embaixo, que é muito importante para a gente começar esse programa aí com o pé direito, que vai ser muito bom. Nós vamos fazer esse programa todos os dias. Hoje, nós começamos agora, 7h40, 7h45. Não temos ainda um horário definido, mas eu creio que durante a semana nós vamos definindo aí o horário e nós vamos ter muito conteúdo interessante aqui para você. Nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos ter um momento de oração, nós vamos ter um momento aí de reflexão na palavra de Deus, momento de tirar dúvidas também. Então, eu já vou rodar a vinheta aqui do nosso programa, que é uma vinheta improvisada, e daqui a pouco eu volto, ok? Então, vamos lá rodar essa vinheta aí e já convidando você a se inscrever no nosso canal, tá? Esse programa vai ser transmitido também no nosso canal lá no YouTube, que está o link aqui embaixo nos comentários, na descrição. Segue a gente lá, se inscreve no canal, dá essa moral para nós, tá bom? Então, vamos rodar a vinheta. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Teologando Cast. Esse programa vai ser um programa onde nós vamos falar muito da palavra de Deus, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de oração também. Se você está chegando agora, já vai deixando o seu nome aqui, já vai comentando aqui, já vai pedindo oração, que daqui a pouquinho eu vou orar, vou pedir aí que Deus entre com graça, entre com poder e autoridade na sua vida. Se você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, esse é o momento de pedir. Nós vamos nos juntar e vamos clamar ao Senhor, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero que você curta esse programa, você comente aqui e que você compartilhe aí, compartilha nas redes sociais, compartilha com pessoas que realmente precisam aí aprender da palavra de Deus. Hoje é o primeiro programa, então, a gente está no improviso ainda, que é o primeiro programa. Nós vamos começar a colocar muita coisa legal aqui. Você vai me ajudar a fazer esse programa. Você vai me ajudar. Nesse momento de pandemia, nós não temos culto, as igrejas estão fechadas. Pelo menos aqui no estado de São Paulo está tudo fechado. E esse é o momento de trazer aí uma palavra
de fé para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento para a tua vida. Daqui a pouquinho eu vou orar, daqui a pouquinho eu vou também ler uma palavra, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente, vai falar grandiosamente ao seu coração, tá bom? Eu estou aguardando aqui o pessoal entrar, chegar, essa live não foi avisada, mas já vai comentando aí, já vai curtindo, já vai compartilhando, me diga aí o que você está achando, se está bom, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, porque é muito importante que você realmente esteja recebendo esse conteúdo aí, abençoado, aí, um conteúdo realmente direto do trono de Deus para a tua vida, tá? E esse programa é o primeiro programa Teologando Cast. Nós vamos ter muitos convidados aqui, tá? Vou convidar pessoas, nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar de teologia, nós vamos falar de vida cristã também. Então é muito importante que você nos siga, tá? Siga-nos aí nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube também. Nós vamos falar muito sobre teologia, sobre palavra de Deus. E esse programa é um oferecimento da Faculdade de Teologia Sola Scriptura, a FATELS, tá? Se você não conhece a FATELS, você pode acessar agora o site infogospel.net e lá você vai ver um vasto conteúdo cristão para ajudar aí no seu ministério, tá? Nós temos um curso de teologia gratuito para você. É só você acessar o site lá, infogospel.net, e se cadastrar. Ou também no nosso canal no YouTube. Lá nós temos uma playlist com um curso de teologia completo, onde eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai enriquecer grandiosamente o seu conhecimento aí, vai enriquecer a sua vida cristã, ok? Então, eu quero desde já, mandar um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo, o pessoal que está nos ouvindo, tá? O pessoal lá da Bahia, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio Grande do Norte, porque nós estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, você está assistindo ao vivo, ou você está assistindo esse vídeo depois, eu quero mandar um grande abraço para você e quero desejar a você também que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Nós estamos vivendo num momento muito complicado, muito angustiante para nossas vidas, e eu quero mandar aí para você um grande abraço e pedir que Deus ele derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida, tá bom? É isso que eu desejo. E um outro recado também é que o nosso programa vai estar também no ar lá no YouTube, logo depois vai ficar gravado para o YouTube, tá? A gente pretende fazer lives lá também, então se inscreve no nosso canal, eu já deixei o link aí também na descrição do nosso vídeo, vai lá, se inscreve, tem muito conteúdo abençoador para você lá, tá bom? E eu quero ouvir os seus comentários, me diga aí o que você está achando, tem um cachorro latindo aí na rua, mas faz parte. Me diga aí o que você está achando do conteúdo, como é que você tem... Vamos parar um pouquinho, vamos dar uma pausa aqui, né? Faz parte, irmãos, faz parte. Voltando aqui, então, nós vamos criar muito conteúdo abençoado aí para você. Então, se você tem pergunta, já vou avisar aqui antes, manda sua pergunta aqui, tá? Nós vamos responder perguntas relacionadas à teologia, relacionadas à fé cristã. Coloca aí, pergunta que depois da mensagem, nós vamos responder algumas perguntas, se tiver pergunta aqui, é lógico. Como esse é o primeiro vídeo, esse é o primeiro programa, então a gente ainda está meio tateando aí. Se você vê algum erro aí, nos perdoe, porque nós estamos fazendo o melhor aí para você e o melhor aí para Deus também, tá bom? Eu quero já entrar na palavra de Deus aqui. Eu tenho uma palavra muito abençoada para você hoje, tá? Deus ele tem algo muito grande para fazer na sua vida e eu tenho certeza. Deixa eu só preparar aqui a mensagem, né, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá? Deixa eu só preparar aqui. Já nós vamos entrar aí na palavra de Deus, tá bom? Onde Deus ele tem coisas grandes para falar aí na sua vida, tá bom? Eu estou preparando aqui um material muito importante, não sai daí. Eu vou falar sobre graça, sobre lei, sobre graça. Eu estou abrindo aqui o arquivo, tá, irmãos? Me perdoe aí que eu estou preparando aqui bonitinho para você
compreender um pouco mais aí acerca das coisas de Deus, tá? Então, já manda mensagem aí para mim, já comenta aí no chat aí o que você está achando do programa, né? Esse é o primeiro programa. Eu tenho certeza que a gente vai melhorando aí conforme o passar do tempo, tá? Em nome de Jesus, nós queremos trazer o melhor aí, o melhor conteúdo para você, tá bom? Eu quero, daqui a pouquinho, falar um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Então você já pega a sua Bíblia aí, eu estou dando um tempinho para chegar mais gente, para chegar um pessoal, você que já está assistindo aí, comenta, compartilha esse vídeo, porque é muito importante para nós esse feedback, você comentar, me dizer o que você está achando do conteúdo, tá legal, não tá bom, o que a gente precisa melhorar. Esse é o primeiro programa, então a gente está caminhando ainda, aprendendo muitas coisas, e eu tenho certeza que nós vamos evoluir e vamos melhorar com você, tá bom? E se você gosta de falar da palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, se você gosta de falar das coisas do Senhor, nós vamos dar oportunidades aqui. Você pode me chamar no privado e a gente combina e eu te chamo aqui ao vivo para a gente bater um papo nos próximos programas, ok? Então, eu quero convidar você já, agora, para abrir a sua Bíblia, tá? Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso de número 1. Eu vou colocar aqui na tela um slide para você acompanhar. E se você quiser ter acesso a esse slide, depois você me chama. Ou melhor, eu vou fixar aqui no comentário esse slide desse estudo, dessa palavra, onde Deus tem algo muito importante e muito interessante a falar ao seu coração, tá bom? Então, eu vou rodar a vinheta mais uma vez e eu volto já com a palavra aí para o teu coração, tá bom? Volto já já. Estamos de volta aqui agora com esse slide aberto aqui para você, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a lei da graça em Cristo Jesus versus a lei do pecado. Por quê? Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Nós temos vivido na igreja de Cristo, na igreja moderna, na igreja de hoje, principalmente, uma grande gama de pessoas que querem impor uma lei, né, sobre o povo, impor um jugo sobre aqueles que estão caminhando na fé, que estão começando a caminhar na vida cristã. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos pastores, muitos pregadores dizendo assim: agora que você vem para a igreja, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo, agora é assim assado, assim assado. E quando não, eu vejo muitos irmãos dizendo também que só vão para a igreja, só se converterão quando de fato pararem, né, de pecar, pararem de fumar, pararem de beber. E é realmente o contrário do que Jesus ensina na sua palavra, do que a Bíblia nos ensina na sua palavra. Então, eu quero trazer uma mensagem hoje para você, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que é muito importante para nós, né, que vai falar da lei da graça em Cristo contra a lei do pecado. E lá no capítulo 6, no verso 1, como você está vendo aí na tela, está dizendo assim: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, né? Então, devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais abundante, né? Porque ele fala, no texto anterior, ele fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, usando esse pretexto, muitas vezes, as pessoas querem continuar pecando para dizer: não, quanto maior pecador eu sou, mais a graça de Deus abunda na minha vida. E de fato é assim. Mas o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta. Então, qual seria a conclusão? Nós estamos entendendo que devemos, de fato, continuar pecando para que a graça de Deus seja ainda mais ressaltada? Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Mas, antes da gente compreender, de fato, sobre esse texto de lei e graça, a gente precisa entender, primeiro, o significado do que é graça.
E o que é graça? Graça é uma palavra que vem do grego, charis ou caris, né, que vem de carisma, né, que significa basicamente um favor imerecido de Deus. Né? E essa é a definição mais comum para o termo graça. Se você perguntar para qualquer cristão médio, qualquer cristão que conhece um pouquinho acerca da palavra de Deus, se você perguntar o que é graça, ele vai dizer isso. Graça é um favor imerecido. É um favor que nós não merecemos, é algo que nós não merecemos e Deus resolve nos dar. Né? É o favor imerecido. Essa é a definição mais comum, é a definição que nós mais ouvimos acerca da graça. Porém, nós temos outras definições de graça que eu quero trazer aqui para nós, para a nossa meditação hoje, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, vai ser muito esclarecedor para você. Esse primeiro termo, né, favor imerecido, é a tradução literal do que é graça, é a definição mais comum. Porém, né, o A.W. Tozer, ele diz o seguinte, a definição do Tozer acerca de graça é o bom prazer de Deus que o inclina a dispensar benefícios aos não merecedores. Ou seja, Deus, quando Ele olha para mim, e olha para você, e olha para a humanidade caída, Ele age com bom prazer, e não só age como bom prazer, mas esse bom prazer de Deus inclina o próprio Deus a dispensar a nós benefícios, né? Benefícios que nós, de fato, não merecemos. Né? Então, o A.W. Tozer ele vai dizer isso. Graça é o bom prazer de Deus que o inclina, que o coloca, que estende as mãos, que estende os olhos a dispensar benefícios àqueles que não merecem. Né? Nós não merecemos nada de Deus. Ou melhor, a única coisa que nós, de fato, merecemos é o inferno, é a condenação eterna. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós sabemos que através do pecado de Adão e Eva, a morte entrou e então nós agora estamos condenados, como o próprio apóstolo Paulo diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Então, o A.W. Tozer vai dizer que graça é o bom prazer de Deus que o inclina a dispensar benefícios aos não merecedores. Uma outra definição de graça, agora do Louis Berkhof, ele diz o seguinte: graça é a operação imerecida de Deus no coração do homem, efetuada por meio do Espírito Santo. Ou seja, graça é Deus agindo através do Espírito Santo no meio, né, ou melhor, no coração humano. É Deus que age através do Espírito Santo no coração humano. Ele opera no coração humano, trazendo graça, trazendo arrependimento, trazendo, então, mudança de vida. Essa é uma definição muito interessante que o Berkhof coloca, porque ele mostra que graça não é somente Deus perdoar o ser humano, mas Deus age. Né? Deus age em favor do homem, do ser humano, da humanidade, trazendo aí a operação, né, no coração humano. Ele traz a operação e ele muda, de fato, o coração humano. Essa é a definição do Berkhof de graça. E no centro do termo graça, nós vamos sempre encontrar a ideia de favor imerecido. Né? E não só de favor imerecido, nós podemos ainda expandir esse termo graça para benevolência, para favor, para reconhecimento, né? Mas, todavia, graça é tudo isso e muito mais. Graça nós podemos dizer que é o favor dispensado ao pecador que merece a ira. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 6, no versículo 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Né? O nosso salário, ou o que nós merecemos de fato, aquilo que nós de fato merecemos receber, é a punição pelo nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte.
né? E um exemplo claro disso, de graça, é você, por exemplo, claro que eu estou dizendo isso aqui num nível muito menor, né? Graça é ajudar um estranho, por exemplo. Quando você ajuda um estranho, você está agindo com um favor imerecido, você está agindo com alguém que você não conhece, que talvez nem mereça aquela ajuda, né? Orar e ajudar os inimigos, você está exercendo um espírito de graça, né? Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28 diz assim: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente ou pelos que vos perseguem. Então, o próprio Jesus, ele nos manda, né, amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, né, e ainda orar por aqueles que nos julgam falsamente. Isso é o espírito da graça. Ele está dizendo, ajam com graça, ajam com benevolência, porque do mesmo jeito que vocês querem ser tratados, tratem o seu irmão, tratem o seu semelhante, né? Então, ele deixa bem claro isso. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. É muito importante que nós incorporemos dentro de nós esse espírito de graça, né? Não é somente querer graça, querer graça, querer graça, querer ser agraciado, mas é de fato nós, como homens e mulheres de Deus, como cristãos, como pessoas que foram, de fato, que tivemos um encontro com Cristo, nós precisamos expor essa graça ao mundo. O mundo precisa ver graça em nós. O mundo precisa olhar para nós e entender que nós somos luz, que nós somos o sal da terra e que nós fomos chamados para transformar esse mundo caído, né? Porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. E nós que estamos aqui somos luz. Nós somos luz para iluminar esse mundo em trevas. Essa é a missão que Jesus nos incumbiu, e nós precisamos, de fato, incorporar isso, né? Amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos acusam. É muito importante que nós exercitemos isso na nossa vida cristã, porque se nós, de fato, não fizermos isso, o nosso cristianismo não serve de nada, né? É o que Jesus diz, se o sal não salgar, ele só serve para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Deus ele está nos chamando hoje, num momento desse, para levar graça, para levar a mensagem da graça, para levar a graça de Deus adiante e que as pessoas possam olhar para mim e olhar para você e ver graça, ver benevolência, ver bondade, ver Cristo em nós. Nós somos o espelho de Jesus. Nós temos que espelhar o Cristo para essa humanidade caída. Então, essa é uma ordem, é uma ordenança de Jesus que ele diz é importante. Ame os vossos inimigos. Faça o bem àqueles que vos odeiam. Abençoe aqueles que vos amaldiçoam. Orem por aqueles que vos acusam. É muito importante isso. Deus está nos chamando para ser diferentes, para fazer a diferença em um mundo caído, em um mundo corrompido. Amém? Se você está ouvindo bem, se você está entendendo essa mensagem, comenta aí, deixa o seu like, compartilha, nos ajuda a levar essa mensagem a mais lugares. Amém? Então, diante de tudo isso, nós vamos concluir que a graça é a influência voluntária e benevolente de um Deus santo que opera soberanamente na vida de pecadores que merecem a sua ira e condenação. É isso que é graça. É a influência voluntária e benevolente de um Deus que é santo, que opera de modo sobrenatural e soberano na vida daqueles que merecem a ira e a condenação. É assim que Deus age.
E eu merecia a ira, eu merecia a condenação, você merecia a ira, você merecia a condenação. Mas a graça benevolente de um Deus santo e maravilhoso e soberano operou na sua vida de tal ponto que você está aqui ouvindo essa mensagem, que você está aqui hoje, entendendo que é tudo pela graça de Jesus na sua vida. Então, graça é isso. Graça é uma influência voluntária, benevolente de um Deus santo que opera soberanamente na vida daqueles pecadores que merecem a ira e a condenação. O apóstolo Paulo diz que Jesus, ele veio salvar os pecadores, do qual ele, apóstolo Paulo, era o maior. Então, ele se coloca na posição de condenado, que estava em condenação, mas a graça maravilhosa de Jesus o encontrou. Assim como a graça maravilhosa de Jesus te encontrou e te resgatou, e essa graça é que vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família e vai resgatar os teus. Você precisa crer nisso, que a graça de Jesus está disposta, está colocada, e ela está aí para todos. Amém? Se você está entendendo, eu vou pedir novamente, comenta aí, deixa o seu like, tá bom? Porque é muito importante, tá? Então, no Romanos 6:1 diz assim: qual seria a conclusão? Que diremos, pois? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? O próprio apóstolo Paulo responde: de forma alguma. A graça, ela não é somente um instrumento de salvação, mas um instrumento de transformação. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que se formos de fato alcançados pela graça de Deus em Cristo, é necessário que de fato vivamos uma nova vida, agora pela graça regeneradora que nos assiste em nossas fraquezas. Isso é muito importante. Se nós, de fato, fomos regenerados, fomos chamados, fomos tocados pela graça, nós precisamos agora viver uma nova vida, pela graça, pela fé, crendo que Ele já nos resgatou, crendo que Ele está trabalhando em nosso favor. E eu não quero dizer aqui que você agora vai ser perfeito. Não, você vai falhar, você vai errar, mas você agora vive dia após dia buscando por essa graça regeneradora que vai te assistir no momento de fraqueza. Quando você estiver fraquejando, quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado ou angustiada, pensando o que será da sua vida, você vai lembrar que existe um Deus soberano, existe um Deus cheio de graça, existe um Deus cheio de misericórdia e que Ele te chamou para ser uma bênção aqui nessa terra. Pela graça, Ele te assiste, Ele cuida de você. É isso que Deus faz, Ele cuida. Ainda que você olhe para todos os lados e não veja a saída, você olhe para um lado e para o outro e diga: não dá, a situação está difícil, eu vou cair, eu vou falhar, eu vou desistir. Não desista. A graça regeneradora de Deus está te assistindo. Ela está cuidando de você. Você não pereceu ainda, você não caiu, você não fraquejou, porque de fato Deus está cuidando de você e Deus está agindo com graça. Amém? Eu creio nessa graça poderosa. Eu creio. Romanos capítulo 6. Do 9 ao 11 diz assim: pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, diante de tudo isso, surge a pergunta crassa, Por que ou para que
nós fomos salvos? Porque Deus agiu com graça. Porque Deus agiu com graça em favor de um homem pecador, de uma mulher pecadora, de uma humanidade caída. Para que eu fui salvo? Para que Jesus morreu na cruz? Primeiro, eu quero listar aqui algumas coisas para que nós possamos entender para que de fato eu fui salvo. Por que que Jesus me resgatou da minha vã maneira de viver? Primeiro, nós fomos salvos para uma nova vida. Efésios capítulo 2, verso 5 diz isso. Quando o pecador é salvo, ele não está mais alienado da vida de Deus, ele se torna vivo pela união com Cristo, que o capacita a viver uma nova vida. Então, se você foi salvo, se você foi chamado por Deus, se você foi alcançado por Cristo, você foi alcançado para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você agora não está mais alienado de Deus. Deus está mais próximo de você e Ele se torna vivo, você se torna vivo pela união em Cristo. E essa união em Cristo é que te capacita a viver uma nova vida, uma vida em novidade. Foi para isso que nós fomos salvos. Salvos para ter uma nova vida. Aquela vida passada, aquilo passou, aquilo ficou para trás. E agora nós estamos caminhando, buscando o alvo que é Cristo. E essa união, ela nos torna, ela nos capacita a viver essa nova vida em Cristo Jesus. E Jesus te chama hoje para viver uma nova vida nele. Ele tem uma vida plena, ele tem uma vida totalmente mudada, modificada para te entregar. Ele tem algo muito melhor do que o que você está vivendo hoje. Porque ele nos salva não para amanhã, não para ir para o céu amanhã, mas ele te salva hoje, agora, para viver uma nova vida agora. Para que nós fomos salvos? Salvos para uma nova vida. Amém? Olha só o que diz Romanos, capítulo 6, verso 2. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós fomos salvos para viver uma nova vida. Deus está te dando uma nova vida. Deus está te dando uma vida nova, uma vida transformada, uma vida com um novo propósito. Você foi transformado. Ele te chamou e te deu perspectiva de vida. Fomos sepultados com ele na morte e agora ressuscitados mediante a glória do Pai para viver em novidade de vida, para ter uma nova vida. Para que nós fomos salvos? Para uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Segunda coisa, para que nós fomos salvos? Salvos para a glória de Deus. Lá em Efésios, ainda, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele, Cristo, nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo. Fomos salvos para a glória de Deus. Deus nos ressuscitou para estarmos com ele nas regiões celestes em Cristo. Para que na era vindoura revelasse a riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo. Para que fomos salvos? Para uma nova vida. Para que fomos salvos? Para viver para a glória de Deus. Terceiro, para que fomos salvos? Para as boas obras. A salvação, ela não vem por intermédio das boas obras, a fim de que ninguém se vanglorie por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Quando nós fomos salvos, Jesus ele nos mudou, ele nos deu uma novidade de vida e agora nós vivemos em boas obras. Nós vivemos dando frutos de justiça, frutos de mudança, frutos de vida.
salvo para as boas obras. O cristão, ele é salvo para uma nova vida em Cristo. Ele é salvo para glorificar a Deus em tudo, em tudo. Ele é salvo para boas obras, para efetuar as boas obras da salvação, as boas novas da salvação. Concluindo, para a nossa mensagem não ficar grande, nós fomos doutrinados a acreditar que deveríamos aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. Isso é o que a maioria das igrejas ensinam. Aceita Jesus, desce as águas do batismo e segue a lei da igreja. Não, não é assim. Essa forma não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Na verdade, essa frase tem perdido todo o sentido, porque muito de nós temos utilizado disso para dizer que fomos salvos por Jesus. E o temos como Salvador, mas não o temos como Senhor. Aceite Jesus como teu Salvador. Nós temos que ter a Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida. O que o apóstolo Paulo ensina no texto aí que nós lemos no início é que não existe salvação sem mudança de vida. Não existe discípulo sem entrega total ao mestre. Não existe discipulado sem mestre. Não existe. Não existe. E essa entrega é garantida, porque já não andamos mais segundo o curso deste mundo. A graça maravilhosa de Jesus, de Deus, nos alcançou, e por isso o glorificamos, por isso o damos glória. Então, se você é um cristão, se você é uma pessoa que se diz cristão, que aceitou a Jesus, que aceitou a Cristo, mas não tem uma entrega total a Jesus, a Deus, é difícil crer no teu cristianismo. Mas se você é o tipo de cristão que de fato entrega sua vida total a Deus, pode ter certeza que a tua vida vai dar muito fruto. A tua vida será totalmente moldada e transformada por esse Deus que te resgatou lá das garras do inferno e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. A graça maravilhosa de Jesus nos alcançou. Por isso, nós damos glórias. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Só recapitulando aqui, para que nós fomos salvos? Para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós fomos salvos para as boas obras em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a mensagem de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós, meu irmão. Essa é a palavra que Deus tem para você. Fica com essa palavra, porque Deus, Ele tem muita coisa a fazer na tua vida. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. É essa graça que nos chama para uma nova vida em Cristo Jesus. Se você ainda não conhece esse Cristo, essa graça maravilhosa, eu te convido hoje a entregar a tua vida a Ele, a entregar o teu coração a Jesus e deixar que Ele faça morada no teu coração e que Ele mude de fato a tua vida. Seja salvo, seja transbordado pelo amor de Deus, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Se você está precisando de mudança de vida, glória a Deus. Voltamos aqui depois dessa palavra abençoada que Deus trouxe ao meu e ao teu coração. Nós já vamos encerrar, esse nosso primeiro programa. Quero agradecer a todos que assistiram aí, que compartilharam, que entraram na nossa live, você que mandou mensagem. Nós vamos aí responder todo mundo. Já vai anotando aí na tua agenda. Vamos ter sempre, todos os dias nós teremos conteúdo, trazendo conteúdo importante aí
para a tua fé, para crescimento na fé cristã. Então já avisa o pessoal, já vai se inscrevendo no nosso canal, que está o link aí embaixo, já nos segue aqui nas redes sociais, que eu tenho certeza que Deus ele tem muitas coisas a fazer na tua vida, amém? E antes de finalizar, eu quero fazer uma pequena oração, eu vou orar bem rápido, pedindo que Deus possa entrar com providência na tua vida, né? Pedir que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa entrar com providência na vida daqueles que estão num leito de hospital devido a essa enfermidade, essa pandemia. Eu tenho certeza que Deus ele vai entrar com providência. Isso é só um momento que nós estamos passando, mas Deus ele cuida. Deus ele tem cuidado dos seus, amém? Então, onde você estiver aí no teu lugar, na tua casa, se você está no teu trabalho, fique comigo agora que nós vamos orar. Vai ser uma oração rápida, mas vai ser uma oração poderosa que Deus vai entrar com providência na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos nos colocar na Tua presença, primeiro para Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Te agradecer por este momento, Senhor, de comunhão contigo. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão assistindo, pelos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, por aqueles, Pai querido, que receberam. Onde eles estiverem agora, Pai, que a Tua graça os alcance, que a Tua mão poderosa, Pai querido, possa estar aonde eles estiverem agora, trazendo, Senhor, a cura, trazendo a libertação, trazendo a salvação, Pai. Pai, eu apresento agora cada pessoa, Senhor, que está no leito de enfermidade, devido a esta pandemia, que o Senhor, Pai querido, possa entrar agora nesses leitos de hospitais e trazer, Senhor, o refrigério, trazer a cura, trazer, Senhor, a salvação para aqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando agora, passa, Senhor, com a Tua cura, passa, Senhor, com o Teu bálsamo, com a Tua salvação, no meio deste povo, Pai. Visita cada leito de hospital, cada casa, cada lar, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aí presentes na nossa live e nos encontramos aí logo, logo, em nome de Jesus. Teremos muita novidade aqui. Esse é só o começo, esse foi só o primeiro. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos honrar, vai nos abençoar e nós teremos muito mais coisas aí, muito mais conteúdo, muito mais enquetes aqui no nosso programa, porque eu tenho certeza que isso aqui é para a glória de Deus, é para alcançar pessoas para a honra e para a glória do Senhor, amém? Então, não se esqueça de inscrever no canal, de ativar o seu sininho, se você estiver vendo no YouTube, estiver vendo no Facebook, siga-nos aqui nas redes sociais, compartilha, porque é muito importante que você compartilhe esse conteúdo para que a gente possa alcançar mais pessoas, amém? Logo, logo teremos mais novidades aí. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.